Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, para quem for noite. Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo ao dono do relato que eu vou ler agora, pela confiança e já deixar claro para vocês o cuidado de Deus com a gente. A gente já é o segundo relato e eu tive o privilégio de dessa vez estar lendo o relato de um homem, gente. E é sério, homens também passam por abuso psicológico, passam por abusos e também não é fácil para eles. E vamos comigo para conhecer essa história. Eu já mudei o nome deles porque não é interessante. Eu acredito que não tem necessidade também da gente colocar o nome das pessoas verdadeiro para nada que não seja identificado, né? E vocês vão ficar surpresos com essa história. E para mim foi muito impressionante saber que um homem também nem tá tão vulnerável a essa situação. Bora lá comigo. Aqui ele me falando, viu, gente? Olá, Renata. Eu me chamo Fábio. Eu sempre fui uma criança muito sozinha e vivia praticamente sozinho. Meus pais trabalhavam e eu ficava com meus avós paternos, de idade bem avançada. E quando eu fiz 9 anos, passei a ficar sozinho em casa. Sempre fui uma criança que não dava trabalho. E mesmo assim, vez ou outra, meu pai me chamava de lesma, parasita, devagar quase parando, e por aí vai. Aos 22 anos, nós mudamos de bairro e de igreja. E eu tinha acabado de sair de um relacionamento por incompatibilidade de gênero. Eu queria casar, ter filhos. Eu era mais caseiro e ela não queria ser mãe. Gostava sempre de sair. Daí chegamos à conclusão de que o certo era desfazer esse relacionamento, já que a gente não chegava com um acordo. Então cheguei naquela igreja e me senti acolhido pelos jovens, e em especial por ela. 25 anos, vaidosa, alegre, compreensiva, demonstrava sempre ser uma grande amiga. Mais tarde vim a saber que ela havia dado o recado para as outras irmãs que não se aproximassem de mim com segundas intenções, porque eu me casaria com ela. E dá-lhe bandeira vermelha, como se diz a minha professora Cris Cole. Já nas primeiras semanas, me abri com ela por completo. Eu revelei o motivo do término do relacionamento anterior, falei o que eu queria, o que eu esperava de um relacionamento. Eu sempre fui tão tímido e ela foi me cativando de um jeito que eu falava sempre e ela só observava, demonstrando-se uma grande amiga, carinhosa e compreensiva. E aqui, gente, a gente pode ver que ela já estava estudando ele, né? Ela não ia demonstrar para ele aquilo que ele não queria, o que não atraiu ele no outro relacionamento, ela iria fazer o contrário, para demonstrar para ele que ela seria a pessoa certa. E ele vulnerável e ela sempre amiga, oferecendo a ele a solução, o ombro amigo. Só que não, bebê, não mesmo. Ela ia usar tudo contra ele mais tarde. Ele passando momentos difíceis e ela salvadora da pátria. Essa vulnerabilidade que nos faz precisar da solução que está sendo oferecida e acabar não enxergando, ignorando as bandeiras. E eu, Fábio, acabei me apaixonando por ela. Nessa altura, eu vi ela como linda, compreensiva, vaidosa, carinhosa, amável, uma pessoa que nos identificamos muito. Daí 1 ano e meio estávamos casados. E pasmem, casou e tudo mudou. Nos primeiros dias de casado, eu vi a burrada que havia feito. Mais tarde demais, ela começou a controlar minhas roupas, amizade, visitas aos meus pais, só se fosse com ela, um ciúmes incontrolável. Ficou agressiva. Se eu falasse não, se eu não obedecesse ela, fizesse com ela o que ela queria ou na hora que ela queria, fazia meus dias difíceis. Ficava sem conversar, dando mal resposta, grosseria. Se saímos e ela cismasse, ficasse com ciúme, me acusava de estar flertando com outras mulheres. Até homem ela tinha ciúmes. Ela começou a me beliscar, foi ficando insuportável. Olha, gente, é forte isso, né? Muito forte. E eu fazia de tudo para não contrariá-la. Mas era impossível. Tudo que eu fazia era difícil. Ela não arrumar problema.
Então eu fui ficando tenso. Horas ela me tratava bem, se eu a contrariasse, ela me ignorava, desvalorizava. E eu fui ficando com aquelas necessidades de sempre agradar ela. Ela foi me tendo na palma de suas mãos. Porque para não ficar numa situação difícil com ela, ele foi abrindo mão das coisas, das necessidades dele, né, para caber no mundo dela. Quando ela engravidou da nossa primeira filha, ficou pior. Ela exigia atenção. Além de trabalhar fora, eu tinha de ajudar a fazer todos os afazeres da casa. Não era ajudar, porque ela não trabalhava fora, mas eu praticamente que fazia tudo, né? E além de fazer tudo, eu ainda tinha que ter tempo para cuidar das crianças. E no fim de semana, eu que era uma pessoa sempre caseira, que não gostava de sair, né, todos os finais de semana, ela queria sair todos os finais de semana, gente. Era uma briga aquilo. Eu ia contrariado. Ou eu fazia, ou ela me insultava, me chamando de preguiçoso, sonso, tudo era um problema. E para evitar qualquer mal-estar, virei um fantoche nas mãos dela. Chegou um ponto que nem cabelo ela permitia que eu cortasse. Ela começou a usar minhas filhas para me atingir e fui adoecendo. Já não tinha vontade de viver. Daí ela engravidou novamente da nossa segunda filha. Eu acabei virando mais prisioneiro dela. Ela fazia tão sutil que eu me via como um inseto que caiu numa telha e não tinha mais saída. Eu era um homem fragilizado, já não visitava meus pais e eles começaram a frequentar a minha casa. Mas ela, para me atingir, os tratava mal. Daí comecei a ter crise de pânico. Para não piorar ainda mais, me isolei ainda mais. E pedi para os meus pais para não visitar, que eu iria vê-los escondidos. Ela vendo as meninas crescendo e com muito carinho comigo, colocava elas contra mim. Aí eu perguntei para ele, mas que situação, né, gente, que ela conseguia colocar as filhas contra ele. E ela falava que tudo que as meninas pediam para fazer, ela falava, não, seu pai não quer. Seu pai não vai gostar. Se comer tal coisa, seu pai não vai gostar. Ó, isso aqui ele comprou foi para ele. Hoje não sinto mais nada por ela. São 20 anos juntos. Ela sugou todas as minhas energias. E hoje sobrevivo. Não tenho mais força para sair. Para mim, tanto faz, apenas sobrevivo. Gente, ele me pergunta, ela é narcisista? Outra pergunta, o que eu faço? E eu respondo. O nome que vamos dar para ela não importa se ela é narcisista, se ela não é, né? Tudo indica que ela é, sim. Mas o que eu digo para você é que independente de qual transtorno que ela tem, ela te faz mal, né? E você precisa sair dessa situação. Ela, o abuso que ela faz com você, e a segunda resposta que eu tenho para sua pergunta é a seguinte: só você pode decidir sair ou ficar. Tem filhas e que precisam de um pai saudável, já que a mãe é transtornada, né? Eu falo que você precisa de ajuda profissional para sair dessa situação. Fazer com que ela mude, impossível, você não vai conseguir, mas você tem que mudar você, a maneira de você lidar com ela, a importância que você dá para ela, né? Você precisa de sim, de um profissional qualificado, especializado em transtornos e traumas. Porque não é qualquer profissional que vai saber lidar com essa situação. A gente vê que você já está numa dissonância cognitiva, né? Você já não espera mais nada, você está apenas sobrevivendo, você não tem esperança de mais nada, né? Suas filhas precisam de você, as suas filhas precisam de uma pessoa saudável nessa relação. E eu espero do fundo do meu coração, sabe, que você fique bem, que você tenha uma rede de apoio para te ajudar, se fortaleça, sabe? Encontre pessoas, você não está sozinho nessa, tem muitos homens que passam por essa situação, sim. Você é uma pessoa muito forte, muito corajosa, sabe? Eu vejo você como uma pessoa assim de caráter, que já podia ter saído disso, largado ela com as duas filhas, mas você decidiu ficar por elas, por você também acreditar. Então você tem um coração bom, mas tudo tem um limite e você precisa saber qual é o seu limite. Então eu aconselho você a procurar sim um profissional. Você trabalha, não larga o seu emprego, procure sair, sabe, a fortalecer, né, seus vínculos e dar menos importância para ela, né, para as atitudes dela, o que ela vai pensar de você,
né? Eu sei que é difícil, não é fácil. Para isso a gente precisa ter uma rede de apoio, né? E aqui a gente do canal tá de portas abertas para você. Eu tô pensando em fazer um grupo, sabe, de WhatsApp ou uma plataforma para a gente estar se conectando mais, trocando, né, experiências, né, e ser um apoio um para o outro, saber que a gente não está sozinho, né, saber que tem uma pessoa que te entende perfeitamente aqui do outro lado, que já viveu isso, que está vivendo, né, que está sobrevivendo, mas que vai passar, você vai superar isso e quem sabe o que você está vivendo hoje, lá na frente, não vai servir de cura para outras pessoas. Então, Fábio, eu te falo aqui agora que você não está sozinho e pode sempre contar com a gente. Eu agradeço do fundo do meu coração pela confiança de você ter confiado a sua história nas minhas mãos, tá? Vai ficar tudo bem. Deus abençoe a sua vida. Gente, eu venho aqui de novo para pedir vocês para se inscrever no nosso canal, sabe? Deixar uma mensagem de apoio pro Fábio, falar para ele, né, que a história dele pode ser ressignificada, né? E ele pode, com a história dele, ressignificar a vida de várias outras pessoas. Então vamos lá, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Vamos nos apoiar, gente. Esse aqui é um canal nada mais, nada menos de apoio, sabe? De saber que a pessoa não tá sozinha. Eu queria poder ajudar muito mais, sabe? Poder fazer alguma coisa mais. E por enquanto eu ainda não sei, né? Se Deus vai abrir, né? Dar uma outra direção do que a gente vai fazer. Mas por enquanto é isso. E tamo junto, tá? Vamos ressignificar a sua história.